Vamos lembrar do que se ensina na escola a respeito do iluminismo. É naquele momento da história do século XVIII que grupos de intelectuais se unem para pôr na mesa as possibilidades de um desenvolvimento do gênero humano. Eles concluem que a tradição, e indiretamente, o domínio da igreja, também devem se submeter a um juízo crítico se a gente quiser ir para frente como coletividade. E o que boa parte dessa gente concluiu é que, de forma geral, a humanidade progride aos poucos. Em algumas épocas mais, em outras menos, e que os recentes avanços científicos naquela época eram um sinal de que uma nova era da humanidade estava vindo por aí. E cabia aos intelectuais sentarem e pensar como acelerar esse processo. Para isso, eles precisavam de metodologias bem objetivas de centros universitários capazes de educar as novas gerações. O iluminismo é um movimento bastante democrático na medida em que tira o poder da tradição e do passado e o passa para a razão humana. Todos os seres humanos potencialmente podem desenvolver seus miolos e atuar racionalmente no mundo, fazer ciência, criar grandes obras de arte, governar e contribuir para essa tal da marcha da espécie humana é algo inerente a todos nós. E a gente sabe muito das contribuições dos iluministas franceses, o Diderot, Voltaire, o Condorcet e o mais pessimista deles, o Jean-Jacques Rousseau. E também dos ingleses, a gente tem o Hume, Shaftesbury, o Hutchinson. Os alemães, por sua vez, também tiveram sua versão do movimento desde o comecinho do século XVIII, com gente a respeito da qual nós não ouvimos falar tanto assim, o Thomasius, o Wolff, o Gottsched, o Leibniz. Por hora, nós nos focaremos lá nos longínquos anos de 1730 na cidade de Leipzig, onde um camarada chamado Johann Christoph Gottsched atua como professor universitário. O Gottsched era um entusiasta do teatro, arte que ele julgava mais adequada para educar um povo para avançar com a tal da causa do iluminismo, ainda que ele odiasse o teatro de mambembes dos alemães. Aquela era uma tradição medieval, vulgar, marcada por traços de uma era arcaica. E pior, ela era um sinal de atraso artístico dos alemães perante seus vizinhos franceses. Foi lá na França, naquela grande época em que o neoclassicismo de Molière, Racine, Voltaire, Corneille havia deixado grandes obras do espírito, nessa França que o Gottsched observou algo a ser imitado, algo que se podia olhar e dizer, ok, isso é uma arte avançada, repleta de dilemas importantes para o avanço humano. A arte circense das feiras alemães, do Hanswurst e dos palhaços, precisava ser superada. E o projeto de importar avanços dos franceses para o território alemão foi basicamente ao que esse homem se dedicou ao lado da grande diretora teatral Friederike Caroline Neuber e de sua futura esposa, a Louise Adelgunde Kulmus. O produto dessa união foi um formato de teatro ultra-racional, criado para educar intelectual e moralmente aquele público, além da única peça que o Gottsched escreveu meio que para ilustrar o que ele queria ver nos palcos germânicos, que é a tal do Sterbende Cato, ou Catão Moribundo. Vamos fazer um resumo rápido da peça. Ela volta lá à Roma Antiga, na passagem da Roma republicana para imperial, liderada pelo imperador Júlio César, naquele momento em que ele estava tentando cercar todos os senadores que se opunham à ideia de ele virar um governante único. E a peça começa na cidade de Útica, onde um dos inimigos de César, o tal do Catão, que dá o título à peça, se esconde e espera o avanço de tropas sedentas por sangue, doidas para colocar sua cabeça numa lança e desfilar por aí. O Catão passa várias horas do seu dia isolado em seus aposentos, lendo Platão e refletindo sobre a imortalidade da alma. Ele é retratado como um homem moderado, um estoico exemplar, que não se deixa abalar pelos eventos e tenta continuar em paz consigo mesmo. Enquanto isso, lá fora, o pau come solto. Desde Plutarco, Catão foi louvado como um homem modelar, um tipo de mártir da liberdade republicana. A grande sacada do Gottsched é tentar corrigir essa noção e mostrar como Catão, em sua resistência passivo-agressiva contra César, pode ser julgado pelo público de 1730, uma era um pouco mais esclarecida do que foi a Roma Antiga. Se a peça começa com o conflito entre os dois governantes, logo ela se reverte em um quadro familiar. Portia, a filha de Catão, está envolvida num triângulo amoroso entre um tal de Pharsenes, que é um aliado do pai, e um general misterioso. Esse general misterioso, mais tarde saberemos, é o próprio César disfarçado, que ela não desconfia ser o maior inimigo de seu pai. O caso amoroso faz César repensar seus planos de aniquilar o inimigo. Matar o sogro seria algo pouco gentil e pouco inteligente de fazer, caso ele quisesse alguma esperança com a moça. E tendo isso em vista, César manda um emissário e propõe um acordo. O Catão passaria para o seu lado, e quando o plano de usurpar o poder de Roma, transformando-a em um império, fosse levado a cabo, Catão e todos os seus filhos ganhariam uma posição privilegiada.
Mas o mesmo Catão, com a integridade em pessoa, rejeita a proposta veementemente. Aqui ele declama um dos trechos mais famosos da peça, e eu cito: Pensas calar a virtude com vícios? Buscamos a paz apenas através da justiça e retidão. Caso uma só cabeça governe a grande Roma, então com muito gosto seremos delas banidos. Sim, César, pra lá com seus reis e grilhões. Uma parte dos romanos ainda quer salvar sua liberdade, e se isso não for feito por nós, então abrimos mão de fazer parte dela. Aqui em outros trechos, Catão soa muito mais como um sábio estoico do que como um pensador político. Para falarmos do vocabulário iluminista, ele não aceita a cisão moderna entre o uso privado e o uso público da razão. Mesmo o César ficcional louva o tal do coração nobre de seu rival, como ele diz no ato 3, ainda que, como vencedor, ele permaneça convicto da necessidade de sua política expansionista naquele contexto. O Catão de Gottsched cada vez mais ganha ares de um idealista, um homem incorruptível, mas, de certa forma, inconsequente nas suas escolhas políticas. Nesse momento, a gente encontra a híbris da peça. O Catão se vale da autoridade perante a filha para proibi-la de ver César e executar a reconciliação entre os dois, que é algo que ela vê como a solução mais racional naquele momento. Em seguida, ele se mata. Esta tradição, responsável pela veiculação de determinada imagem do senador incorruptível, igualmente se entreteve com o julgamento deste importante capítulo da história romana a partir de preceitos puramente morais. Mesmo Plutarco pensou isso como uma questão de princípios e chegou a considerar o Catão, apesar de sua morte prematura e suicídio, como o verdadeiro vencedor da história romana. Esse é o exato oposto do que o Gottsched vai dizer. A peça mostra a ironia de um homem crente na reconciliação com sua própria consciência, mas que vê tudo ao seu redor desmoronar. E a sua atitude, isso é um dado histórico, leva à escravidão dos seus próprios filhos. O César, de qualquer jeito, acabou virando imperador de Roma. O Catão, portanto, é um obstinado, e o Gottsched tenta nos levar à reflexão de que o heroísmo passível nem sempre é algo suficiente e racional. A razão iluminista tem a vantagem temporal para julgar a ideologia dominante daquele senador romano, que é a ideologia do estoicismo, e permite que nós identificamos os erros dos heróis do passado. Considerem isso como um exercício de racionalidade para aquele público teatral. Cabe a ele identificar na peça quem é capaz de alterar o rumo de suas ações a partir de embates racionais e quem não é. O Gottsched escreveu um longo prefácio para explicar justamente essa questão. Eu cito aqui um trecho. Ninguém deve pensar que a intenção desta tragédia é louvar Catão como modelo perfeito de virtude. Mas pouca gente entendeu a peça dessa forma. A grande contradição do Gottsched como dramaturgo é que, ao mesmo tempo em que ele quis criar um teatro ultra-racional, ele precisou escrever um grande tratado para se fazer entendido. Existe um segundo outro problema. A sua peça, nos padrões de hoje, seria considerado um plágio descarado. Ela tem um total de 1648 versos, e só 174 são da própria pena do Gottsched. Os atos 1 ao 3 inteiros são uma tradução mais ou menos fiel a uma peça inglesa, do Edson, e o ato 4 é de uma peça francesa, do Deschamps. Isso não foi visto como um grande problema para o Gottsched. Lembrem-se que o referencial de arte dele é: a arte é aquilo que permite o avanço da humanidade, ainda que eu tenha que roubar esse avanço dos franceses, já que são eles o povo mais esclarecido. E essa noção da arte como algo que tem que ser original é algo que veio pouco depois na geração seguinte dele, e a gente vai falar melhor quando a gente chegar na segunda fase do iluminismo com o Lessing. O Gottsched tem uma importância histórica bastante grande. A sua peça realmente conseguiu reformar o teatro alemão, profissionalizar a função de ator, que até aquele momento era visto como uma profissão de vagabundos, vamos dizer, e o Gottsched, junto da Neuber, conseguiu prover uma maior dignidade para essa gente, organizar teatros, conseguir fundos estatais para manter um teatro em diferentes cidades, e isso foi importantíssimo para o começo dessa instituição na Alemanha, que até hoje é uma instituição bancada também pelos governos. Mas ele tem um lado muito negativo, que é o seguinte: Sterbende Cato foi encenada pelos 20 anos seguintes e não existia uma cidade lá dos confins da Áustria até lá em cima na Holanda que não tivesse encenado essa peça pelo menos algumas vezes. Isso gerou uma certa inimizade perante essa figura. Quando a gente tem a geração seguinte, como a do Lessing, ou duas gerações para frente, como a do Goethe e do Schiller, toda essa gente vai concordar que o Gottsched tem uma atuação um pouco tirânica. O modelo de teatro dele virou um padrão e você não conseguia inovar nessa arte, mesmo se fosse um escritor melhor do que Gottsched foi. E aqui eu termino com um trecho que o Goethe, já no final de sua vida, escreveu sobre a influência do Gottsched. Eu cito:
A onda de Gottsched fora um verdadeiro dilúvio que inundara o mundo alemão e ameaçava cobrir as mais altas montanhas. Muito tempo teve que decorrer antes que uma tal maré se retirasse e o limo acabasse de secar. E como em cada época pululam os poetas imitadores, a imitação do superficial e do insípido produziu um mistifório do qual mal fazemos ideias ainda hoje. E assim, o supremo prazer, o triunfo dos críticos da época era achar mal o que fosse mal. Quem tivesse um pouco de bom senso, um conhecimento superficial dos antigos e um pouco mais aprofundado dos modernos, julgava-se possuidor de uma medida aplicável a tudo. E contra Gottsched virou o passo obrigatório para que uma nova fase do iluminismo se instaurasse.